Olá! Gostaria de lhe agradecer por acompanhar nossa série Expresso Nova Cidade. Mas talvez desde que começou a nos seguir você venha carregando uma dúvida. Por que o Expresso se chama Nova Cidade? É bem simples. Essas reflexões são parte das ações de divulgação do projeto de plantação de uma nova igreja aqui em São Paulo, no bairro de Interlagos. O nome dessa igreja é a Igreja Batista Nova Cidade, ou simplesmente Nova. Meu nome é Abner Fortes e eu sou o pastor plantador desta igreja. Se você quiser saber mais informações a respeito dela, fique totalmente à vontade para acessar o link que está na descrição deste vídeo aqui. Não deixe de dar aquela conferida lá, ok? Quem sabe depois de assistir ao vídeo, você não se interessa ainda mais pelo nosso projeto ao ponto de se tornar um parceiro nosso, hein? Se isso acontecer, será uma enorme honra para nós. Atos capítulo 10 descreve 3 movimentos importantes: de Cesareia para Jope, de baixo para o terraço e de Jope para Cesareia. Estamos no terceiro e último movimento, ainda na casa de Cornélio. O ambiente está carregado de expectativa em relação ao que Pedro tem para falar. Mas embora a casa esteja cheia, até agora a voz que dominou foi a de Cornélio. Ele respondeu à pergunta de Pedro em nome dos presentes ali. A resposta forneceu todo o histórico que culminou na visita do apóstolo, mas foi além de uma descrição de fatos cronologicamente ordenados. A isso Pedro reagirá, como veremos a seguir. Começa mais um Expresso Nova Cidade. Esse é o nosso segundo Expresso Nova Cidade de 2022. Que maravilha, hein? Vamos lá então? Nosso texto de hoje é Atos 10, 34 e 35, que diz o seguinte: Então Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Uma tradução mais literal do versículo 34 ficaria assim: Por verdade, reconheço que Deus não é um que mostra parcialidade. Por que esse reconhecimento de Pedro é importante? Porque possivelmente Pedro pensava de outra forma até poucos momentos antes. Como Pedro pensava? Essa não é uma pergunta difícil de responder. Em Atos 8, Pedro fora um dos apóstolos que se deslocaram para Samaria para constatar a conversão de samaritanos. Antes de vir para a casa de Cornélio, foi a Pedro que Deus repreendeu, dizendo para não chamar impuro ao que Deus havia purificado. Ao entrar na casa de Cornélio, o cartão de visita de Pedro foi a declaração de que era proibido a um judeu se associar ou mesmo visitar um gentio. Não fosse a visão e a repreensão que Pedro recebera de Deus, ele, mesmo já sendo um apóstolo de Jesus Cristo, não entraria naquela casa. Contudo, ao ouvir o testemunho de Cornélio descrevendo por que mandou chamar o apóstolo, Pedro foi finalmente convencido de sua compreensão equivocada, do seu partidarismo judaico, de sua perspectiva distorcida a respeito de Deus. Até poucos momentos antes, para Pedro, no mundo de Deus, só havia judeus. Todos os outros povos eram dignos de indiferença e desprezo celestiais. Até ali, na cabeça de Pedro, o plano de redenção de Deus funcionava nos seguintes termos: para os judeus, tudo. Para os outros, menos que nada. Mas a experiência com Cornélio fez com que as escamas caíssem dos olhos do apóstolo. Fez com que ele percebesse Deus agindo favoravelmente em relação a um grupo de gentios e, pior, em relação a alguns soldados romanos que eram odiados pelos judeus por dominarem Israel. Essa passagem nos mostra que os apóstolos, mesmo depois da ascensão de Jesus e do recebimento do Espírito Santo, não eram seres elevados e acima do bem e do mal, mas sim homens segundo as nossas mesmas paixões, que lutavam contra pecados como partidarismo étnico e arrogância, que estavam, como diz Paul Tripp, no meio do processo de santificação pessoal, que precisavam das lentes de Deus para ver que os judeus não eram os únicos humanos na Terra feitos à imagem e semelhança do Criador.
Essa passagem, portanto, nos desafia a não depositarmos todas as nossas esperanças em ministros do Evangelho. É só em Cristo que a nossa confiança e esperança devem ser totalmente depositadas. Por outro lado, esta passagem também nos desafia a ajustarmos nossa perspectiva de Deus. Um conceito equivocado de Deus e de sua obra nos leva inevitavelmente a práticas inadequadas e reprováveis. A experiência de Pedro ilustrou muito bem isso. Portanto, quem pensa que teologia não tem importância se engana redondamente. Teologia torta sempre desemboca em vida torta. Em contrapartida, teologia sadia sempre desemboca em vida sadia. Assim, para termos uma boa teologia, precisamos crescer no conhecimento da Bíblia e na aplicação dela em nosso dia a dia. Esta passagem também nos desafia a olharmos para todos os povos como alvos da exposição do Evangelho. O versículo 35 diz que de todas as nações são aceitáveis os que temem o Senhor e fazem o que é justo. A expressão de todos os povos pressupõe que há pessoas que podem ser aceitáveis a Deus. Para que sejam, elas precisam temer o Senhor e esse temor é produto da fé gerada pela pregação do Evangelho. Assim, esta passagem é mais um estímulo à proclamação do plano de Deus de reunir um povo exclusivo para si por meio da pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Agora, pode parecer que, ao dizer que são aceitáveis os que fazem o que é justo, Lucas está insinuando que as boas obras humanas atraem o favor de Deus. Contudo, isso não poderia estar mais distante da realidade. As boas obras sempre acompanham aqueles que foram iluminados pelo Evangelho. Por isso, temor e justiça andam sempre de mãos dadas. Como diz Tiago, lembra? A fé sem obras é morta. E é justamente essa ideia que as palavras de Pedro, registradas por Lucas, estão reconhecendo aqui. Finalmente, essa passagem nos desafia a rejeitarmos a prática da seletividade proclamatória resultante de preconceito étnico, racial, econômico e cultural. Se você já recuou em compartilhar o Evangelho com alguém só porque essa pessoa não se encaixava no perfil aceitável para você, Atos 10, 34 e 35 nos convoca ao arrependimento neste sentido e à iniciativa de anunciarmos a salvação a todos os que Deus colocar em nosso caminho. Quanta coisa, né? Mas vejam, essa foi apenas a introdução do discurso de Pedro. Era necessário que ele fizesse assim. Agora, uma vez que tudo está esclarecido, cabe ao apóstolo se voltar para a sua missão e atender às ansiosas expectativas da plateia que lotava a casa de Cornélio. Como Pedro fará isso? Veremos, claro, no próximo Expresso Nova Cidade. Até lá. Tchau.